A paz de Jesus, amados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. É com muita alegria que chegamos até você com mais uma videoaula do Ministério de Intercessão. A videoaula deste mês será ministrada pela Heloísa, que compõe um núcleo nacional de formação no Ministério de Intercessão. E o tema que vamos refletir neste mês de julho é sobre o processo formativo no Ministério de Intercessão. Irmãos, é importante refletirmos qual tipo de intercessão queremos em nosso grupo de oração. E a partir deste questionamento, podemos perceber a necessidade de priorizar a formação e a espiritualidade do intercessor. A formação e a espiritualidade são elementos essenciais para alcançarmos o nível profético em nosso ministério. Irmãos, a formação específica do Ministério de Intercessão, ela deve acontecer na Escola Permanente de Formação para os Intercessores, que tem o objetivo de ministrar os módulos de formação do Ministério de Intercessão, proporcionando assim uma formação sólida, levando os intercessores a perseverar na oração, no serviço da intercessão. Irmãos, a escola faz crescer, pois forma intercessores aptos a interceder nos nossos grupos de oração e aprofundar a identidade e os carismas no nosso movimento. Acompanhemos a videoaula deste mês. Queridos irmãos e irmãs, a paz de Jesus e o amor de Maria, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Heloísa, do estado de Minas Gerais, e atualmente componho, juntamente com outras irmãs, a Comissão Nacional de Formação do Ministério de Intercessão. Essa comissão, ultimamente, ela tem concentrado o seu trabalho na implantação da Escola Permanente do Ministério de Intercessão. E é sobre o processo formativo dos servos intercessores que nós queremos partilhar com vocês nessa videoaula. Atendendo aos apelos da Igreja e aos direcionamentos colhidos pelo Conselho Nacional da RCC, através da escuta, através da oração, a formação dentro do movimento, ela foi estruturada em 3 fases, e pelas quais devem passar todos os que são chamados a exercer algum ministério, algum serviço na RCC. E, portanto, todos os servos intercessores devem passar por essas 3 fases. Primeiramente, a fase querigmática, com o seminário de vida no Espírito, a experiência de oração e o seminário de dons. Na segunda fase, temos o módulo básico, aplicado pelo Ministério de Formação e que hoje é constituído por 11 apostilas. E, finalmente, irmãos, a terceira fase, que traz a formação específica de cada ministério. Para se alcançar todos os intercessores que estão inseridos nos grupos de oração, a formação específica por apostilas, ela vem sendo trabalhada através das escolas permanentes. E em situações muito excepcionais, o intercessor que tiver iniciado o módulo básico, ele poderá participar da formação do Ministério de Intercessão, ou seja, ele poderá participar da Escola Permanente de Intercessão, fazendo, é claro, de forma paralela, o módulo básico. Então, vamos nos ater um pouco agora a essa formação específica dos servos intercessores. Essa formação ela está estruturada em 3 módulos, compostos por apostilas que aprofundam aspectos relacionados à espiritualidade do intercessor, como também ensinos relativos à prática do ministério, ou seja, como exercer a intercessão. Importante frisar que a formação específica ela deve ser ministrada obedecendo a sequência das apostilas.
Então, no módulo 1, que na sua fase de implantação ele pode ser ministrado pelo núcleo diocesano do Ministério de Intercessão, nós temos 3 apostilas. A apostila 1, reconhecendo-se um intercessor; a apostila 2, Jesus Cristo, o intercessor; e a apostila 3, permanecendo na brecha. O segundo módulo, que na fase da sua implantação ele pode ser ministrado pelo núcleo estadual ou nacional do Ministério, ele compreende 4 apostilas. A apostila número 1, intercedendo para salvar almas. A apostila 2, a visão do intercessor. A apostila 3, intercessão profética. E a apostila 4, os ministérios na RCC. Por fim, nós temos o módulo 3, que é um módulo específico para a equipe de intercessores, que irá ministrar os ensinos da escola permanente do Ministério de Intercessão. Esse módulo, na fase de implantação, ele será ministrado pelo núcleo nacional ou pelo núcleo estadual do Ministério. Atualmente, ele possui uma única apostila, intitulada Capacitando Intercessores para o Ensino. É preciso, irmãos, que nós tenhamos claro que o objetivo da Escola Permanente de Intercessão é capacitar cada intercessor para exercer bem o seu ministério em seu grupo de oração. Por isso, nós devemos colocar todo o nosso empenho, todo o nosso esforço em organizar essas escolas permanentes e motivar e conduzir todos os intercessores para elas. É importante a gente ressaltar também que a escola permanente do Ministério de Intercessão deve ser não só um local, não só um ambiente de estudo, mas um ambiente onde se exercita a fraternidade, onde se exercita a unidade, onde se exercitam os carismas, aprofundando dessa forma a identidade da RCC. E esse aspecto permanente da escola se explica pelo fato de que quando uma turma termina, outra turma pode começar. Ou ainda, porque não é preciso concluir uma turma para dar início a outra. Então, irmãos, a escola permanente, ela deve ser entendida muito mais do que como um local. Aliás, ela não deve ser entendida simplesmente como um local, mas como um ambiente onde se vive como corpo de Cristo. Não é como a escola civil, onde se tem provas de caráter aprovativo ou reprovativo no final do ano, mas ela é, antes de tudo, acima de tudo, uma escola carismática, onde a cultura de Pentecostes é difundida. Portanto, nos encontros da escola, deve sim haver momentos de oração, deve acontecer o batismo no Espírito Santo, devemos promover momentos de oração por cura e libertação, sempre de acordo com a moção dada pelo Espírito. Devemos ainda lembrar que é muito importante que seja definido o dia, o local, o horário, e que cada turma tenha no máximo 60 participantes, porque um número maior de 60 participantes poderá dificultar o pastoreio, a atenção, o cuidado que os intercessores devem receber por parte da equipe que estará ministrando, não é, os ensinos na escola. E uma ação importante do núcleo diocesano de intercessão é discernir pela escuta e pela oração alguns intercessores atuantes em sua diocese que possuam o carisma do ensino, a fim de que eles possam auxiliar na ministração dos ensinos na escola de intercessores. E todos, irmãos da equipe de ensino, deverão estudar a apostila Capacitando Intercessores para o Ensino. Essa apostila é um instrumento muito esclarecedor a respeito da implantação da escola, da preparação, da prática, né, sobre a prática da roteirização e verbalização dos ensinos.
Agora, para auxiliar um pouco mais você que é coordenador estadual, coordenador diocesano do Ministério de Intercessão, eu trago algumas sugestões que poderão nortear um pouco mais esse processo de implantação da escola. Primeiro, cada coordenador diocesano deverá compor o núcleo diocesano do Ministério de Intercessão para coordenar a formação dos intercessores na diocese. Segundo, faça, você, coordenador diocesano, um levantamento dos intercessores de cada região, de cada setor da diocese. Você poderá começar a escola a nível diocesano e depois expandir o trabalho para outras regiões, outros setores da diocese. Peça para isso ajuda da equipe local, daquela região onde a escola será implantada, para que ele possa fazer o levantamento desses intercessores para você. Terceiro ponto, organize uma boa equipe de serviço para cada turma. Um músico, um secretário para ele controlar, não é, as presenças dos intercessores, enfim. Conte também para isso com a equipe local onde a escola irá acontecer. Quarto ponto, defina o local, defina o horário, o dia dos encontros e faça um calendário anual, um cronograma, distribuindo esse cronograma para todos os intercessores que farão a escola. Faça isso com antecedência, para que eles se organizem. Quinto ponto, você, coordenador da intercessão, poderá realizar uma reunião de apresentação da escola. Seria uma reunião inaugural da escola, onde você motivaria todos os intercessores para a escola. Sexto ponto, o núcleo diocesano do Ministério de Intercessão deve acompanhar o andamento de cada escola, pastorear, visitar as turmas e, no caso de ser o núcleo diocesano também o núcleo formador, esse acompanhamento com certeza ficará mais fácil. Sétima sugestão, tente organizar escolas em horários e dias diferentes, criando oportunidades para que todos possam participar. É bem verdade que no início, com um número menor de intercessores do ensino, isso ficará um pouco mais difícil, mas nós devemos nos esforçar para que isso aconteça no futuro. Irmãos, por fim, assim que vocês receberem a formação das apostilas dos módulos 2 e 3 na fase de implantação, os núcleos estaduais e núcleos diocesanos estão autorizados a fazerem o repasse desses módulos. Eu me despeço de vocês nesse momento na alegria da celebração dos 50 anos, o jubileu da Renovação Carismática Católica, na certeza de que graças especialíssimas, graças jubilares estão sendo lançadas sobre todo o movimento. Louvado seja Deus pela sua vida, pela sua entrega. Recebam o meu abraço fraterno e que Deus, o Senhor da glória, nos abençoe a todos. Irmãos, percebemos que não formamos qualquer intercessor, mas aquele segundo o coração de Deus. Isso exige preparação, pois não podemos formar de qualquer maneira. Formamos pela oração, pela escuta, pelo estudo, mas não no improviso, mas com zelo e sempre abertos aos carismas, pois somos a Renovação Carismática Católica. Além das apostilas dos módulos de formação do Ministério de Intercessão, mensalmente temos disponibilizado a Rede Nacional de Intercessão no portal da RCC, que contempla um texto formativo e diversas orientações a respeito do Ministério de Intercessão, além das intenções para a equipe de intercessão. Irmãos, apressai-vos para que tenhamos um só rebanho de intercessor, unido e forte. Trabalhemos com empenho pela formação, na certeza de que o Senhor deseja derramar suas graças, dar ânimo novo, restaurar nossas vidas
e o ministério. Queridos irmãos, já quero agradecer aqui a você, que é um intercessor, uma intercessora de grupo de oração da Renovação Carismática Católica. Deus abençoe sua vida e missão.